Bom, estamos ao vivo. Só para ver se o pessoal entra. Acho que vai aparecendo aqui quando vocês estão online, né? Apareceu pra mim. Pastor Fernando, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, A paz do irmãos. Senhor, meus irmãos que estão chegando Deus agora abençoe. na live. Só para nós testarmos a captação de áudio, os irmãos puderem comentar se está captando o áudio, se estão conseguindo me ouvir e puderem comentar se estão conseguindo me ouvir, eu agradeço. Os irmãos que estão entrando, a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Fernando, sou o cooperador da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Guarará, Ministério Jardim do Estádio do pastor José Alves. E aqui estamos mais um dia na presença do Senhor Jesus através da live, através do Facebook, para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus e com certeza nos deleitarmos com a presença dEle, com a Palavra dEle. Nesses momentos difíceis, momentos que nós estamos afastados do convívio com os irmãos na igreja, mas não podemos deixar o hábito de ler a Palavra, de orar. E para isso temos a tecnologia. E ainda bem que nós temos a tecnologia neste momento ao nosso favor para estarmos adorando a Deus, estarmos falando um pouquinho da palavra dele. Os irmãos que estão chegando agora, sintam-se abraçados aí com a paz do Senhor Jesus, sintam-se cumprimentados com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando, nós vamos daqui a pouco ouvir uma reflexão da palavra de Deus, mas antes eu queria, juntamente com os irmãos que estão aí, estar fazendo uma oração, para nós estarmos dando início, para nós estarmos abrindo assim a palavra de Deus. Vamos ouvir também um louvor com a irmã Joyce, que está aqui ao meu lado, e nós vamos assim também falar um pouquinho da palavra de Deus. Mas aí onde você está me ouvindo, na sua casa, no seu lar, eu te convido agora a fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Nesse momento, apesar, como eu falei, não estamos no convívio da igreja, onde nós estamos mais habituados, estamos em casa, mas nem por isso Deus não se faz presente, nem por isso a palavra de Deus ou a oração não tem efeito, nem por isso deixaremos de adorar a Deus com o que nós estamos dispostos a fazer aqui, que é dar ouvidos à palavra de Deus, amém? Então eu convido agora você, onde você está aí, para estar fechando o seu olho e nós vamos estar orando. E logo em seguida, a paz do Senhor, irmã Eliana, a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida da irmã e todos que estão ouvindo neste momento essa live ao vivo aqui no Facebook. Bom, vamos assim estar orando a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Nós queremos te agradecer pela vida dessas pessoas, ó Pai, que estão aqui neste momento, nessa live, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado pela providência, obrigado pelo cuidado, obrigado pela proteção. Senhor, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, mas nós podemos sentir as Tuas mãos, podemos sentir o Teu direcionamento, a Tua proteção e o Teu cuidado em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela Tua grandiosa bênção, pela Tua grandiosa misericórdia. Nós somos gratos a Ti por tudo.
E neste momento queremos te pedir a tua presença em cada lar, em cada casa, em cada vida que está aqui nos ouvindo, em cada irmão, em cada irmã, na casa daqueles que estão dispostos a, de fato, te receber e a presença do teu Santo Espírito possa ser notória na casa de cada um dos nossos irmãos. Dessa forma eu te peço e te agradeço, confiando na tua palavra e confiando na tua presença, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, neste momento nós vamos estar ouvindo um louvor, a irmã Joyce estará louvando a Deus e logo em seguida eu retorno com uma palavra para nós estarmos meditando na palavra de Deus neste momento, amém? Amém. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar o Senhor, que é o que a gente faz. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? Adore comigo se você conhece. Vamos adorar. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa-se que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Que Deus possa acalmar os nossos corações mediante a toda essa situação que a gente tem vivido. Que você possa receber esse louvor e que o Senhor possa derramar um bálsamo sobre a tua vida nessa noite. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Muito bem, um louvor abençoado, um louvor onde pede para que Deus possa acalmar o nosso coração. E de fato, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, é de calma que nós precisamos, é de Deus, é da paz que Deus pode nos dar que nós precisamos, né? O conceito de Deus para paz, o conceito que Deus nos oferece de paz e de tranquilidade, não é estarmos isentos de dificuldades, não é estarmos isentos dos problemas, mas é quando passarmos por eles termos a capacidade de enfrentá-los e termos a capacidade de passar por esses problemas sem abalar a nossa fé. O grande problema, a grande dificuldade de muitos hoje é que nós queremos passar por esse mundo e não queremos ter provações, não queremos ter dificuldades, não queremos sentir o peso de estarmos servindo a Deus. Mas Deus falou que enquanto estivermos nesse mundo nós iríamos sofrer as aflições. E o conceito de paz que Deus tem a nos oferecer enquanto estivermos aqui nesse mundo é esse. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, nós vamos enfrentar enfermidades, nós vamos passar pela morte, pelas perdas, nós vamos perder enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas o conceito de paz é passarmos por tudo isso e mesmo perdendo, mesmo em dificuldade, sabermos que Deus é e está conosco a todo momento, não nos desamparando, não deixando a nossa fé esmorecer. Esse é o conceito que Deus tem de paz enquanto estivermos nesse mundo. Quando nós formos para a glória, eu espero que seja em breve, e tenho certeza que será muito em breve. Quando nós formos para a glória, nós viveremos o verdadeiro conceito de tranquilidade, o verdadeiro conceito de paz em Jesus Cristo, que é não passarmos pela dor, pelo sofrimento, mas vivermos a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero meditar com os irmãos por alguns minutos na palavra de Deus e eu quero pedir que os irmãos peguem as suas Bíblias neste momento, né? Como eu falei, não estamos no convívio direto na igreja, mas não podemos deixar de utilizar a Bíblia. Por isso eu convido os irmãos neste momento a pegar a sua Bíblia e eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 13. E eu quero ler do versículo 13 ao versículo 20. Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 20. Eu peço aos irmãos que peguem suas Bíblias e nós vamos meditar na palavra de Deus nesses versículos que eu vou acabar de ler. Dou alguns minutinhos para que os irmãos... Deus está conosco, irmã Eliana. Amém. Glória a Deus. Exatamente. Em meio à aflição, Deus está conosco a todo momento. E o texto que nós vamos ler nos dá mais segurança com relação a isso. O texto que nós vamos ler nos garante, nos assegura que Deus está ao nosso lado em meio a todas as aflições. Eu vou estar lendo Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20, que diz o seguinte, leia aí na sua Bíblia em casa. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é,
para eles o fim de toda contenda, assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o autor, muitas vezes o livro de Hebreus ele é atribuído, o escrito dele a Paulo, mas ainda não se tem certeza se de fato foi Paulo que o escreveu. Mas o escritor, independentemente de quem foi, quando escreve esse texto, quando escreve a partir do versículo 13, ele tem uma preocupação muito grande de dar a verdadeira dimensão da soberania de Deus. Você percebe que ele começa o texto, o versículo 13, falando: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Isso nos dá uma verdadeira dimensão de quem é Deus. Isso nos dá uma verdadeira dimensão do que Deus deve representar na vida daqueles que o servem. Saber quem é Deus, saber o Deus que nós servimos, é o primeiro passo para estabelecer uma fé. Nós precisamos saber em quem nós estamos colocando a nossa fé. Nós precisamos saber em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que é pregado? Que Deus é esse que nós estamos aqui numa transmissão via internet falando sobre ele? Que Deus é esse? Quem é esse Deus? No versículo 13, ele nos dá uma verdadeira dimensão de quem é esse Deus. Deus é tão soberano, Deus é maior que todo aquele que existe. Deus é maior do que todo aquele que é maior do que qualquer e toda criatura, porque assim Deus o fez, porque toda a criação partiu dele. E como não existe ninguém maior que ele, só ele tem a soberania de jurar por ele mesmo. Então, o primeiro princípio para estabelecer uma fé cristã, o primeiro princípio, o primeiro ponto, o ponto de partida para a nossa fé deve ser unicamente saber quem é Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos o verdadeiro Deus que nós servimos, nós conseguimos enraizar nossa fé nele, porque nós sabemos exatamente em quem nós estamos colocando as nossas esperanças, a nossa fé, as nossas angústias. Então, o primeiro passo da fé, irmão, é saber quem nós vamos servir, quem nós estamos servindo, quem é Deus, quem é esse Deus que você serve, quem é esse Deus que você presta culto, quem é esse Deus que você ora, para quem é esse Deus que você ora. Esse Deus é o Deus que promete, e é o Deus que faz a promessa, e é o Deus que cumpre. E a continuação do texto fala que Deus, ele faz uma promessa a Abraão, e ele fala: olha, Abraão, certamente te abençoarei e multiplicarei. Então você percebe que o autor, ele tem uma preocupação, e no versículo 14, ele fala a parte de Deus, que é prometer. Deus faz uma promessa, Deus faz um juramento ao seu servo Abraão, como faz a nós hoje. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para minha esposa, Deus tem uma promessa para minha família, Deus tem uma promessa para a sua família. A maior promessa que nós podemos receber de Deus é a vida eterna. Essa é a maior promessa. Ivânia, seja bem-vinda, Ivânia. Bom ter você aqui. Essa é a maior promessa que nós podemos receber de Deus. Então você percebe que no versículo 14, você vê o autor falando que Deus certamente abençoaria e multiplicaria a linhagem de Abraão. Aí você percebe no versículo 15 que o autor tem a preocupação de colocar Abraão nesse contexto e nesse cenário. O autor, ao mesmo tempo que coloca o papel de Deus em prometer, em estabelecer uma promessa, o autor coloca Abraão como um elemento fundamental para que essa promessa se cumpra. E qual foi o papel de Abraão? Esperar com paciência para alcançar a promessa.
Esperar com paciência. Aleluia. Quando a gente entende, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido que Deus fala na sua palavra. Quando Deus fala aqui que Abraão esperou com paciência para alcançar a promessa, nós não podemos entender um conceito de esperar como se Abraão tivesse cruzado os braços e esperado Deus cair no colo dele a promessa. Quando Deus fez a promessa a Abraão, até que a promessa se cumprisse, tem um espaço de tempo cronológico de 25 anos para que Deus prometesse e a promessa se cumprisse. Você acha que durante 25 anos Abraão não teve a sua fé colocada à prova? Você acha que durante 25 anos Abraão não pensou em desistir? Você acha que durante 25 anos Abraão não pensou que Deus fez a promessa, mas que talvez Deus não cumpriria? O esperar com paciência não é cruzar os braços e esperar ao léu e deixar por conta do tempo. Esperar com paciência aqui é uma definição perfeita daquilo que estabelece a nossa fé. Quando a Bíblia fala que Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa, nesse processo Abraão também ele precisou agir, ele precisou fazer, ele precisou orar, ele precisou renovar a fé em Deus, ele precisou estabelecer um vínculo com Deus, ele precisou ler a Bíblia, ele precisou orar, ele precisou a todo tempo, durante 25 anos, renovar a sua fé, acreditando que Deus iria cumprir a promessa que havia feito a ele. Mas por que ele esperou tanto tempo? Porque, como o texto 13 fala, ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. Abraão ele tem a paciência e a capacidade de esperar durante 25 anos, porque ele sabia que o Deus que fez a promessa é o Deus soberano a quem ele servia. Então, nós temos aí nessa relação de fé, nós temos dois elementos: Deus, o Deus soberano, poderoso, quem nós depositamos a nossa fé, que cumpre, que é fiel e que estabelece aqui uma relação de promessa. E nós temos a parte humana, nesse caso aqui Abraão, mas que serve para nós termos paciência de esperar em Deus. Mas esperar não é fácil, né? Nós estamos passando por dias difíceis e a nossa ansiedade humana, o nosso lado humano fala mais alto muitas vezes. E a gente quer que isso tudo passe logo, a gente quer que esse momento passe logo, a gente quer que isso tudo acabe, a gente quer que a nossa rotina volte ao normal, e a gente quer que a gente entra num sistema de ansiedade muito grande. E a gente percebe que Deus, ele, em toda a sua palavra, ele sempre pediu paciência, ele sempre pediu calma. E aí nós podemos passar como Deus pode pedir calma em um momento de dificuldade. Como ter calma em um momento de dificuldade? Como Deus pode nos pedir calma? E aí o decorrer do texto nos explica e nos dá a ferramenta de como nós termos calma em meio às dificuldades. Como nós termos calma, discernimento espiritual, estabelecer a nossa fé em Deus mesmo em tempos difíceis. Isso é prática, irmãos. Isso não se estabelece na teoria, isso se estabelece na prática. Eu costumo falar muitas vezes que nós temos uma fé teórica. A nossa fé muitas vezes ela é só teórica, mas ela é pouco prática. Nós precisamos exercitar a nossa fé prática. Como que nós fazemos isso? Renovando a nossa fé cada dia, depositando cada dia a nossa fé em Deus, renovando através das nossas orações, da nossa leitura bíblica. Quando a gente entende, quando a gente tem a consciência que a nossa fé se estabelece na prática e não na teoria, que nós conhecemos a Deus através da prática, que servir a Deus é ter prática e não apenas teoria, nós conseguimos entender o que o autor do texto diz lá em Hebreus capítulo 6, os irmãos que chegaram agora, nós estamos meditando em Hebreus capítulo 6, versículo 13. E aí, o versículo 18 fala que Deus, por coisas imutáveis, Ele fez, e para que Deus não minta, nós temos uma consolação, que nós não lançamos mão da esperança proposta. Aí fala que nós temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Isso aqui me chama a atenção e eu gosto muito da Bíblia, e eu gosto muito dessa linguagem figurativa que a Bíblia usa para exemplificar o cristianismo na prática.
A Bíblia ela se utiliza de ferramentas figurativas para nos dar o verdadeiro discernimento do que é a fé prática. E quando o autor aqui fala que nós temos a consolação, que nos refugiamos na esperança como âncora da alma. Ele aqui não está falando da âncora no seu sentido literal de ancorar um barco. Quando ele fala que a âncora adentra no interior do véu, ele está saindo de um plano material, de um plano físico, do verdadeiro exemplo do que é a âncora literal para uma questão espiritual. Então, quando o autor fala que a âncora penetra no interior do véu, ele está saindo de uma questão literal da âncora e está entrando numa questão espiritual, exemplificando que Jesus é a nossa âncora de fé, a nossa âncora de esperança, que se adentra no interior do véu, ou seja, Jesus está enquanto nosso sumo sacerdote no interior do véu, no Santo dos Santos, intercedendo por mim e por você, para que nós podemos ter esperança. O autor do texto aqui, ele tem esse cuidado de falar que Jesus ele adentra no interior do véu. Esse véu é a divisão que existia entre o lugar santo e o santíssimo. Quando ele fala que a âncora adentra no interior do véu, ele está falando que Jesus morreu e não existe outro sumo sacerdote além de Jesus, porque Jesus, diferente dos outros sumos sacerdotes, que quando morria não poderia exercer o seu cargo de sumo sacerdote, obviamente, Jesus ao morrer tem a capacidade, por ser Deus, de ressuscitar e continuar o seu propósito sacerdotal, adentrando no interior do véu para intercessão do seu povo, para que nós podemos ter fé em Deus, para que nós podemos ter esperança firmada em Deus. Isso é ter a âncora da alma. Graças a Deus. Isso é sentir interiormente que a nossa esperança está firmada em um Deus que intercede por mim e por você. Então perceba, e aí nós conseguimos aqui nesse texto fazer uma estrutura prática do que é ter fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Né? Nós sabemos que o texto bíblico fala que fé é a certeza daquilo que não se vê. Se é a certeza daquilo que nós não podemos ver, aqui nos dá uma definição prática desse sistema de fé. Perceba, nós começamos falando que a primeira estrutura de fé é termos a certeza de quem é Deus, saber qual é o Deus que nós servimos. Então você precisa conhecer quem é o Deus que você serve. Você precisa saber da soberania de Deus na sua vida. Você precisa saber que Deus é soberano, santo, poderoso na minha e na tua vida. Primeiro passo é saber quem é Deus. Segundo passo é esperar com paciência. É esperar, mas não é um esperar de cruzar os braços e simplesmente num piscar de olho, num passe de mágica as coisas acontecerem. É esperar em Deus tendo prática. É esperar em Deus não desistindo. É esperar em Deus acordando toda manhã e orando a Deus e sabendo que a esperança de Deus se renova por nós a cada manhã. Isso é ter fé prática, irmãos. Nós precisamos sair da teoria do cristianismo teórico e adentrar no cristianismo prático, adentrar na fé prática. E quando nós entramos numa fé prática, nós estabelecemos e nós sabemos que esperar em Deus é agir, esperar em Deus é orar, esperar em Deus é estudar a Bíblia, esperar em Deus é todos os dias ter a certeza que Deus não te abandonou, que Deus é com você, que Deus é com a tua família. Isso é ter fé na prática. A fé prática, Noé. Você acha que Noé, durante todo o tempo que construía a arca, não teve a sua fé colocada em xeque? Você acha que Abraão, em 25 anos, não teve a sua fé colocada em xeque? Mas o que foi o segredo desses homens? Todos os dias, quando eles acordavam, quando eles levantavam, quando Noé batia um prego na arca, ele batia um prego colocando a sua fé em prática, sabendo que Deus havia prometido. Abraão, quando orava e quando prestava sacrifício a Deus, colocava a sua fé na prática para falar e para dizer para Deus que ele acreditava em Deus, para dizer para Deus que Deus era soberano na vida dele. Então, saber quem é Deus, saber que nós temos um Deus e colocar a nossa fé em prática. Terceiro, ter essa âncora em Deus e saber que nós temos um Deus que intercede por nós. A âncora
quando o barco está ancorado, as ondas batem e não levam o barco. Quando nós estamos ancorados em Deus, nós podemos até, a nossa fé pode até estar em xeque, mas isso não vai desestruturar a nossa fé. Isso não vai tirar de nós a consistência de fé. Isso não vai tirar de nós a consistência de uma vida cristã. Isso não vai tirar de nós o prazer de estar na presença de Deus. Porque, por mais que as ondas venham, o nosso barco está seguro. E aí o versículo 20, para nós encerrarmos, ele fala o seguinte: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A definição de precursor que a Bíblia usa aqui é uma definição que era usada desde antes de Cristo. Naquela época, o conceito de precursor na pescaria era quando o barco estava próximo a chegar ao porto e o mar estava revolto e o barco não conseguia se aproximar porque poderia acontecer algum problema. Eles desciam pequenos barcos e colocava a âncora sobre esses pequenos barcos. E esses pequenos barcos eram chamados de precursor. E esses barcos levavam a âncora até o porto e ali colocavam a âncora para que o barco, o navio maior, numa distância, não sofresse nenhum mal por causa de algum problema que pudesse acontecer por conta da agitação do mar. O que o autor então quer dizer como Jesus ser o nosso precursor? Significa que Jesus, além de santo e soberano, significa que além de Jesus ser a nossa âncora de fé e estar intercedendo por nós, Jesus é o nosso guia. Jesus é aquele que aponta o caminho. Jesus é aquele que direciona. Jesus é aquele que mostra e nos leva até um lugar seguro. Isso tudo parece muito... falando parece muito fácil. Eu insisto que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Porque para ter Jesus como direcionamento de fé, nós precisamos ter a certeza verdadeira de que a nossa vida está no barco certo, de que a nossa vida está depositada no verdadeiro Deus que nós servimos. Essa é a função da fé prática, saber que Deus está direcionando as nossas vidas, saber que esse Deus que um dia nós aceitamos, saber que esse Deus que nós servimos, saber que esse Deus que nós estamos falando aqui agora, numa transmissão do Facebook, é esse Deus que o autor de Hebreus fala, que adentrou ao véu, que colocou a esperança dentro de nós como âncora da alma. Essa é a definição de esperança, irmãos. Essa é a definição de esperança. Um dia eu li uma frase que me chamou muita atenção e para encerrarmos, falava o seguinte: a esperança não deve ser do termo esperar. Esperança deve ser conjugada no termo esperançar. Qual é a diferença então de nós termos a esperança no termo esperar e esperança conjugada no termo esperançar? Quando eu conjugo esperança no termo esperar, eu cruzo simplesmente os meus braços e eu acho que as coisas vão acontecer de uma forma mística, de uma forma misteriosa, de uma forma no estralar de dedos ou num passe de mágica. As coisas não chegam até nós no passo de mágica. Quando nós conjugamos esperança do verbo esperançar, nós partimos para a ação, nós colocamos a prática à frente, porque sabemos que se nós não nos movimentarmos, as coisas não chegarão até nós. Então nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós estamos vivendo dias em que a prática cristã é necessária. Nós estamos, e nessa reflexão, quando o pastor Fernando me convidou para trazer essa reflexão, eu estive pensando justamente nisso. Se nós não partimos do princípio que estamos vivendo os dias onde a nossa fé em prática precisa ser colocada, nós não estamos exercitando a verdadeira função de cristãos. O verdadeiro conceito de felicidade para a Bíblia, o verdadeiro conceito de felicidade para Deus é servir o outro. Quando nós analisamos o que é felicidade, se nós analisamos a felicidade, por exemplo, na filosofia grega,
O que a filosofia grega fala que é felicidade? A filosofia grega, ela fala que felicidade é quando uma pessoa alcança um estado de plenitude pessoal. Ou seja, vamos supor que uma criança, ela é muito nova, ela desenha muito bem. E ela pratica durante a sua adolescência e na fase adulta ela se torna um pintor renomado. Ela se torna um pintor de alto escalão, um pintor reconhecido mundialmente. Isso para a filosofia grega era um princípio e um conceito de felicidade. A pessoa atingiu um nível pessoal elevado, então ela alcançou a felicidade. Está voltado para a questão si, para eu mesmo, para a minha própria vida. Aí vem Jesus. Jesus, um homem que dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele. Jesus, um homem que, e aqui eu não estou entrando numa questão religiosa, eu estou falando do personagem Jesus. Jesus, quando ele vem, ele redefine o princípio de felicidade. E olha o que Jesus diz. Jesus diz que o bom da vida, Jesus ele nos mostra que o princípio de felicidade é servir o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus redefine o conceito de felicidade enquanto estivermos aqui na terra, para a capacidade que nós temos de fazer o bem ao próximo. Jesus ele redefine o conceito de felicidade para uma questão prática, de nos colocarmos no lugar do outro, de termos o verdadeiro princípio de empatia, de sermos empáticos a ponto de sentirmos a dor do outro, de nos colocarmos no lugar do outro, para que a dor do outro seja minha e para que nesse sistema prático eu possa ajudar e servir ao meu irmão, para juntos alcançarmos a plenitude de fé. Perceba que Jesus ele redefine o sistema de felicidade. Felicidade para Deus, felicidade para o cristianismo, felicidade para Jesus. Sai da questão pessoal, sai da minha vida própria e começa a entrar na vida do outro. Isso é mais ou menos o que nós estudamos aqui hoje. É colocar a fé em prática. É estabelecer um princípio de fé prático. Nós estamos vivendo os dias, estamos vivendo em quarentena, estamos vivendo dias por conta de um vírus. Estamos passando dias onde sentir a dor do outro é uma forma de colocarmos a nossa fé em prática. Quando nos colocarmos no lugar do outro e sentirmos a dor do outro e sabermos que o outro, o nosso irmão precisa sentir e conhecer o mesmo Deus que eu sinto, nós estaremos colocando e firmando a nossa fé nesse Deus que nós lemos. E nós estaremos depositando a nossa fé como âncora da alma, a nossa esperança como âncora da alma. Irmãos, eu quero encerrar nesse momento. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando essa live aqui conosco. Agradecer ao pastor Fernando que me fez o convite de estar aqui com os irmãos hoje. Agradecer a todos vocês. E espero em Deus que nós possamos sentir nesses dias em casa a presença do Espírito Santo. Ainda não podemos ir às igrejas, ainda não podemos ir ao templo, mas nós acreditamos que nós somos o templo. Nós acreditamos que nós somos aquele a quem Deus designou para sentirmos o verdadeiro sentido de fé. Nós acreditamos que Deus colocou em nós, mesmo em casa, a capacidade de servir e a capacidade de adorá-lo. Por isso, mesmo em casa, não deixe de colocar a sua fé em prática. Mesmo em casa, não deixe de sentir o Deus soberano que você sente. Mesmo em casa, não deixe de exercitar os princípios de fé para que a esperança seja depositada na tua vida como uma fé estabelecida, firme e forte no Senhor Jesus. Amém? E assim eu quero fazer uma oração com vocês. Você aí de casa, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus pedindo para que Deus possa estabelecer em nós cada dia mais uma fé firme, uma fé forte, enraizada nos princípios de Deus. Eu oro assim com os irmãos neste momento. Senhor Deus,
Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui reunidos. Obrigada, Senhor. Senhor Deus, cada família aqui representada nessa live, Senhor Deus, cada pessoa que está na sua casa, abençoa neste momento cada um deles, Senhor. Senhor Deus, cuida, protege, abençoa, Senhor Deus, cuida de cada família, de cada irmão que está ouvindo, de cada amigo que está ouvindo. Senhor Deus, intercede na vida de cada um de nós. Pai, nós estudamos aqui que o Senhor é como âncora que estabelece a nossa esperança em um local firme e seguro. Por isso, Pai, eu quero te pedir neste momento, acreditando e no direito que o Senhor me concede de estar orando a Ti, estar pedindo algo a Ti. Eu peço encarecidamente que o Senhor estabeleça uma fé prática em cada um de nós, que o Senhor renove as nossas esperanças nesses dias de dificuldade, para que nós possamos ter a verdadeira convicção do Deus que servimos, que possamos ter a verdadeira convicção que o Deus que servimos é um Deus santo, poderoso e soberano. E assim eu te agradeço pelo dia, te agradeço pelas bênçãos, te agradeço pela palavra e te pedimos, continua conosco, abençoa cada lar, cada família, em teu santo e poderoso nome te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos que nos ouviram e assim espero que Deus estabeleça cada dia mais uma fé forte e uma fé firmada em Deus, nessa âncora viva, nessa âncora fiel que está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Saiba que você não está desamparado. Você tem Deus que advoga ao lado do Pai por você. E mais importante, aqui na terra você tem o outro. Você tem alguém. Você sempre terá alguém. Alguém que consegue colocar os princípios da fé prática em ação. Alguém que consegue estabelecer o verdadeiro princípio de felicidade, de empatia, de sentir o outro e pensar no outro. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde e nos conceda uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Que Deus assim abençoe.